Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Hoje nós vamos falar do futuro do cuidado está em casa. A pauta hoje é o futuro do cuidado está em casa. Desafios e inovações no modelo de home care. Confesso a vocês que eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque muitas famílias vão acabar aderindo a esse tipo de serviço e já aderem, mas muita gente nem sabe que existe. E para falar sobre o tema de hoje, temos a enfermeira graduada pela UBRA, pós-graduada pela FGV, MBA em Gestão de Negócios pela USPA, formação em Leadership pelo INSPER, depois ela vai explicar o que é o INSPER, certificações em Yellow Belt, mapeamento de fluxo, VSM, fundadora e diretora executiva da Excelência Saúde. 15 anos de atuação na área da saúde com foco em gestão e assistência domiciliar. Com este vasto currículo e vasto conhecimento, temos o orgulho e a honra de receber aqui hoje Daniela Floriani. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu já começo fazendo a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é Daniela e o que tu faz além de dar entrevista para a gente aqui no nosso podcast? Muito bem-vinda. Muito obrigada, tô lisonjeada pelo convite, excelente o trabalho de vocês aqui, de toda a equipe. Então, prazer, né, Daniela? Eu sou enfermeira de formação, tenho alguns cursos de aperfeiçoamento, como tu pode citar aí, mas sou nascida, cresci e estudei, me desenvolvi em Gravataí, então não sou aqui de Porto Alegre. Me formei como enfermeira, sempre trabalhei na área da saúde, desde a minha formação. Hoje moro em Porto Alegre, minha empresa fica em Porto Alegre, sou casada, meu foco é o trabalho, é cuidar da minha empresa, gerar emprego e tentar mostrar para a sociedade como um todo a importância do trabalho que a gente executa, que nada mais é do que resolver problemas e prevenir problemas na área da saúde. É para isso que a gente está aqui. O nome da empresa é Excelência Saúde. Excelência Saúde. Muito bom. O que te motivou a investir em um modelo de cuidado domiciliar? Então, quando eu venho de uma família pobre, não tinha condições de pagar os meus estudos e comecei a fazer esse trabalho de cuidados nas casas das pessoas para conseguir pagar, né, as minhas despesas para conseguir estudar. Com idosos, isso? Isso, Tá. na época idosos, depois lesados medulares, enfim, pacientes que eram pessoas saudáveis e que se tornaram pacientes por algum acidente, né, com lesões permanentes, como tetraplegia, paraplegia. Então, comecei a atender essas pessoas no hospital e percebi que esses pacientes não gostavam de ficar no hospital, não eram muito bem atendidos no hospital e precisavam voltar rápido para suas casas, para evitar infecção, evitar que piorassem, que houvesse uma piora clínica. E quando esses pacientes iam para casa, eu acompanhava eles em casa e comecei a ficar sem tempo para atender todo mundo. E algo me despertou, gostei muito dessa área e percebi que na cidade onde eu nasci, cresci e estudava não existia home care. Existia muito grande esse serviço na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil não se falavam de home care, não era falado. Na minha faculdade não falavam de home care, falavam muito de PSF, de prevenção, né, mas não falavam de zero tecnologia, imagina isso 2010, zero tecnologia para tudo, né. Sim. E enfim, que era um serviço que eu precisava, eu não conseguia me desdobrar em 3, 4 para atender todos os pacientes que me procuravam. Ou seja, tinha uma grande demanda e não tinha empresas sólidas que exerciam essa função. E aí criei a Excelência. E, bom, que eu vejo, assim, o home a gente escuta falar o termo home care já logo linka ao idoso. Isso. Mas tu acabou, eu posso te chamar de tu, né? Não tem Pode me chamar problema. de Dani, de tudo, Tá tudo bom. certo. Tu falou que não é só o idoso.
tem outros casos também que se enquadram e podem ser assistenciados pela home care. Porque a gente liga logo na casa geriátrica, né, no cuidado ao idoso. Mas não. Quais são os outros casos que tu atende também, para quem está em casa nos assistindo, possa procurar de repente? Sim. Com a criação da excelência, né, eu pude perceber que o maior foco para os pacientes domiciliares é a pediatria, por incrível que pareça. Pediatria. Pediatria, vou te dar um exemplo. Hoje tu é casado, tem um filho, teu filho nasce prematuro, né, o teu filho vai pra UTI, fica semanas, meses na UTI, dependendo de ventilação mecânica, dependendo de uma série de dispositivos, alimentação por sonda, enfim. A gente pega esse pacientinho e monta a mesma UTI em casa. Muito Em legal. casa, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com médicos pediatras, com equipe 24 horas, com oxigênio, com equipamento de ventilação mecânica, com a gaze, com a seringa, exatamente como é numa UTI. A assistência 24 horas. Então, enquanto eu estou falando aqui contigo, tem uma equipe trabalhando lá na Bahia, lá em Tocantins, lá em Curitiba, que é a nossa expansão hoje, e fazendo com que esses pacientes não fiquem hospitalizados, levando toda essa assistência para casa, liberando o leito, fazendo a desocupação, a deshospitalização segura, tornando esse paciente uma taxa de risco de infecção muito menor e proporcionando uma melhor qualidade para a família, porque quem aqui já teve um familiar internado sabe como é ficar, são 2 internações, né, Sim. é o paciente que interna e a família interna junto, adoece junto. E por vezes os pacientes sequer têm essa estrutura. Então, o nosso foco maior hoje, quando eu iniciei, era o público idoso, né, uma faixa etária de 40 a mais, 60 a mais, e hoje, 70% do nosso público é pediatria, crianças que nascem com síndromes raras, com paralisia cerebral, né, que são dependentes mesmo de internação 24 horas com todo esse suporte de equipe. Eu não tenho base científica, mas que bom que temos uma especialista aqui na nossa frente para poder falar sobre isso. Mas o ambiente hospitalar, como tu disse, da família, né, ele acaba prejudicando. O A internação muito longa, ela acaba trazendo um transtorno para todo mundo, tanto de deslocamento, de logística, da própria convivência no ambiente. Tu conseguindo reproduzir isso em casa, tu já tem o ambiente a teu favor. Exato. Já começa com o ambiente a teu favor. E eu quero que tu fale sobre isso e também se tu atua fora do Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi, tem atuação fora do Rio Grande do Sul também. Sim. Então, como eu disse inicialmente, a empresa começou lá em Gravataí, um escritório menor do que essa sala aqui, na verdade era um depósito de uma clínica que um médico parceiro Começa me assim. emprestou. Então eu fazia os plantões, eu fazia a faculdade, eu atendia nesse consultório, organizava o prontuário do meu paciente ali, com tudo registradinho como toda boa enfermeira. As coisas cresceram, o escritório cresceu, a empresa expandiu. Hoje a gente atende em 12 estados do Brasil, são mais de 400 pessoas trabalhando conosco, equipes maravilhosas, equipes realmente dedicadas, diferenciadas, equipes que são desenvolvidas, treinadas para cuidar do paciente de acordo com aquilo que ele precisa. Então hoje no hospital tu tem profissionais generalistas, né, tu tem um profissional que ele no andar tem vários diagnósticos, vários pacientes, várias idades, várias situações. Quando esse paciente vai para casa, ele tem uma equipe exclusiva para ele. Então, a gente prepara o profissional de acordo com a demanda de cada paciente. E a gente consegue captar esses profissionais no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, em Que Curitiba, Santa legal. Catarina. Então, a gente atende hoje um vasto número de pacientes em diferentes culturas. E sim, a gente consegue montar a UTI, manter o paciente seguro, com a mesma segurança do hospital e longe de riscos de infecção, riscos de exposição pro familiar, essa questão, estrutural da família, por vezes a mãe tem mais de um filho, não tem como cuidar da família, né, e tem que ficar hospitalizada junto com uma das crianças. Então a gente consegue organizar tudo, remoções, equipamentos, medicamentos, insumos e a equipe completa. Muito bom. Falando em equipe, já vamos linkar na próxima questão, então. É bom que os ganchos vão se pegando. Sim. Gerir equipe é o grande desafio posso dizer, o grande desafio do ser humano, lidar com o ser humano. Como que tu faz para gerir equipe? Como tu faz para ter excelência na tua equipe?
exercendo o teu papel de liderança? Então, eu tento desenvolver bons líderes, né, então na excelência hoje, a nossa empresa fica aqui na Carlos Gomes, nós temos 12 pessoas cuidando do nosso administrativo, então enquanto eu estou aqui falando contigo, tem uma pessoa cuidando da cama que vai para casa do paciente, outra cuidando da ambulância, outra cuidando da contratação dessas pessoas, fazendo entrevistas, selecionando, treinando. A gente tem um departamento de escalistas, de RH funcionante. Então, o segredo, no meu ponto de vista, é comunicar, deixar muito claro, e esses meus aperfeiçoamentos durante a minha formação foi justamente isso. É o maior problema que a gente enfrenta hoje, é se comunicar de forma efetiva, no meu ponto de vista, pela minha experiência. A gente precisa entender que os processos precisam começar e terminar, e que a gente precisa validar que terminou com qualidade e com segurança, né. Não tem como a gente tirar um paciente do hospital se a cama não chegou. Não tem como a gente levar o paciente para casa se a nutricionista não passou a prescrição correta, se o remédio não chegou. Então a gente precisa ter segurança em tudo que a gente faz e para isso é uma comunicação muito assertiva, reuniões semanais, alinhamento, Muito bom, formando líderes, né? formando líderes. E de ontem para cá eu já fiz, deixa eu ver, foi 15, 16 entrevistas de ontem para cá. Sempre com cargos de gestão, com altos cargos dentro das empresas. Até muitas vezes o proprietário da empresa. E muita gente falou da experiência do paciente. É uma coisa que esse termo eu fiquei sabendo de ontem para cá, ele pirou a minha cabeça, a experiência do paciente, porque a gente fala em experiência do cliente. O Sim, cliente comprou um telefone, um smartphone, ele quer ter uma experiência boa. sim. Agora, aonde que entra a experiência do paciente na tua entrega? Que eu já percebi que tu tem muita humanização para isso. Sim, Enquanto não tiver tudo amarradinho da maneira certa, tu não entrega o teu trabalho. Tu precisa não ter sucesso. tudo certinho. Sim, sim. Na excelência, a gente realmente preza por esse cuidado humanizado. O mesmo cuidado que era feito no século XIX pelas enfermeiras que iam em casa, cuidavam dos soldados pós-guerra, com cuidado, com maestria, com um cuidado bem artesanal mesmo, é o que a gente espera. O uso da tecnologia para demandas de facilitadoras de processo. Mas a gente ainda preza muito pela qualidade, pela segurança, e sim, isso sempre vai ser pessoas sempre vão ser os maiores problemas de todas as operações, sejam elas na área da saúde, comunicação, tu Sim, sabe disso, possivelmente passaram 16 pessoas por aqui. sim. É Não, a dor é difícil, a mesma. é, A dor é a mas mesma de todo mundo. eu acho que tudo começa com a intenção de estudar o cliente. Tem pessoas que falam beneficiários, pessoas que falam clientes, pessoas que falam pacientes. A gente conversa muito, a gente escuta de verdade Sim, o paciente e a família, e a gente alinha expectativa. muito Acho que bom. isso é o mais importante. Tecnologia. Como que a tecnologia te auxilia no teu trabalho hoje? Nós temos hoje ferramentas de tecnologia, nós temos prontuário digital, nós temos agendas eletrônicas, nós temos câmeras de monitoramento, nós temos indicadores bem assertivos. Então, a gente usa a tecnologia para isso. No home care, por mais que a gente tenha as inovações, o mundo mudou, né, de 10 anos para cá, 12 anos para cá, que é o tempo da empresa, muito, mas, torno a dizer, a gente precisa usar a tecnologia para melhorar os nossos processos, processo de auditoria, processo de contagem de estoque para evitar que falte insumos para esse paciente, processo de organização de escalas, mas o cuidado em si não tem Não como tem a gente substituto. depender de robôs, a gente não tem como depender de botões. A gente realmente precisa de pessoas. E então, mesmo com o avanço da tecnologia, que é muito importante para facilitar o nosso trabalho, a gente realmente depende mesmo é de pessoas. Bate-papo mais que interessante. Eu estou aprendendo bastante. Estou gostando demais e quero deixar já o convite para que ela possa participar do nosso podcast em tempo integral. Hoje aqui é uma versão menor, 20 minutos, 30 minutos, mas nós temos também o nosso podcast de tempo integral de mais de uma hora. Tu pode falar de todo o teu trabalho, pode trazer casos que aconteceram, obviamente não expondo ninguém, mas Sim. aqueles que deram certo e que consolidam a tua empresa até hoje. Falando em empresa, nós temos a nossa patrocinadora aqui, que é o Grupo Cristal,
Tô te entregando aqui o cartãozinho do nosso brinde que tu pode retirar aqui na frente. São nossos fornecedores. Assim que, com certeza, da fralda lá da Big Sim, Frau. nós padronizamos, faz uma diferença enorme para os nossos Sim. clientes. Essa semana eu tô levando eu tenho uma cuidadora da minha avó lá na minha cidade. Tô Hum, levando mais de R$ 1.000 em fralda para ela lá essa semana, que vai é estar para reposição do muito mês, bem né? atendida, são as melhores, te garanto. Muito bem. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, antes da tua mensagem final, tem uma última pergunta. A Home Care estará nos próximos anos entre os principais pilares da saúde do Brasil, e quais avanços ainda tu acredita que sejam necessários para consolidar e familiarizar esse modelo de negócio, esse modelo de trabalho aqui no Brasil? Eu vou te trazer um indicador bem simples, objetivo para que tu entendas, e o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também. A gente, levantei isso para a palestra de hoje, nós temos um dado, as fontes do IBGE mostram que nós temos em Porto Alegre 1.300.000 pessoas em 2023, habitantes em Porto Tá. Alegre. Em 2025 a gente já tem 50.000 pessoas a mais. E o mesmo número de hospital de 2023, o mesmo número de leitos de 2023. Não vão criar novos hospitais. Nós não temos espaço, estrutura e fornecimento de valor para isso. Demora, né? Então, se os pacientes não forem realocados em hospitais de transição e principalmente em home cares ou instituições de longa permanência, o sistema vai colapsar. E se tu sofre um acidente e precisa de um leito para uma cirurgia, para uma UTI, para algo que realmente deve ser direcionado para um hospital, tu não vai ter. E a gente vai ter uma alavancagem muito grande de óbitos e de pacientes desassistidos. Então, a gente precisa direcionar adequadamente esses pacientes para os outros pilares, né, da assistência, porque depender só dos hospitais, as coisas vão piorar e vão piorar muito. Tá aí o futuro de quem conhece, sabe, principalmente vive o dia a dia da saúde no Brasil. Daniela Floriani, muito obrigado pela tua Agradeço. participação, foi muito enriquecedor. Volta a reforçar o convite, está convidada para participar da íntegra do nosso podcast. E seguinte, aqui pelo Health Meeting Brasil 2025 passarão mais de 20.000 pessoas nos 3 dias. E essa tua mensagem de agora para essa câmera aqui vai chegar para todo mundo. Qual a tua mensagem final para o nosso podcast Saúde e Negócios? O espaço é teu. A minha mensagem final é que as pessoas se comuniquem, que alinhem expectativas, alinhem perspectivas, não dependam única e exclusivamente da tecnologia, saibam usar isso a seu favor, mas que lembrem que lá na ponta, na nossa área, existe um paciente, existe uma família que precisa do cuidado básico, fazer o básico bem feito. Acho que é o meu recado aqui. Arroz e feijão bem temperadinho e não inventar muito na cozinha. Exatamente. Muito obrigado pela tua participação, seja sempre que muito agradeço. bem-vinda. De verdade, adorei o tema, é um tema que realmente me chamava muita atenção, porque eu passo por isso em casa. Sim, Muito nós não obrigado. desejamos que ninguém passe, mas o que tu Claro, precisar, mas com se certeza. precisar, tem que ter gente qualificada para isso. Exatamente. Esse foi mais uma edição do nosso podcast Saúde e Negócios, hoje com Daniela Floriani, e eu aguardo vocês para as próximas edições, aqui diretamente do Health Meeting Brasil e também no nosso podcast na íntegra lá no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal e também seguir a nossa página do Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!